E aí, pessoal, estou aqui novamente, eu, professor Daniel, para falarmos mais um pouco de ecologia. E no tema de hoje, o que é que a gente vai ver? É que, né, junto com a genética, com a evolução, a ecologia é o esqueleto axial das ciências biológicas. Além disso, né, é esse ramo das ciências biológicas de fundamental importância, considerando a situação que vemos tanto a nível de Brasil quanto do mundo. Então, hoje nós vamos tratar um pouco, né, do marco histórico que leva a uma definição mais atualizada, né, de ecologia. Então, continua com a gente. Pessoal, a definição de ecologia, que é uma palavra que ela primeiro surge lá no alemão, né, que é Ökologie. Uma definição dela surge, né, com o Ernst Haeckel, tá? Ernst era um discípulo de Charles Darwin, um entusiasta, né, do Charles Darwin, tá? E aí quando foi em 1866, ele dá uma primeira definição para o que seria, né, a ecologia. Segundo ele, a ecologia seria a ciência capaz de compreender a relação do organismo com o seu ambiente. Tá? Então, inicialmente a gente tem essa definição. Tá? Ok, atende pelo momento, só que lá pelo início dos anos de 1900 ocorre uma separação, né, aí da ecologia no campo da ecologia animal e vegetal. E aí, em um artigo de 1904, né, denominado Os Problemas de Ecologia, né, de A.G. Tansley, ele cria uma definição que está mais relacionada com a questão vegetal. Tá? Então ele vai dizer, né, que a ecologia são aquelas relações de plantas com seu entorno e entre elas, que dependem diretamente de diferenças de hábitats entre as plantas. Também aí, lá pelo início, né, dos anos de 1900, já no campo animal, temos, né, Charles Elton, que nesse livro aqui de 1927, que é o Ecologia Animal, ele vai definir a ecologia como ciência principalmente relacionada com o que pode ser chamado de sociologia e economia de animais, e não com a estrutura e outras adaptações apresentadas por eles. Tá? Aqui ele mantém, né, essa questão das relações entre esses organismos animais e essa questão de como é que eles se relacionam com o ambiente em que estão inseridos. Então, veja que ele mantém uma mesma linha de raciocínio que Tansley. Tá? Mais à frente, né, bem mais um pouco à frente, depois da metade, né, do século, lá, dos anos de 1900, né, em 1961, Herbert Andrew, ele, nesse livro, né, denominado Animal Populations, ele insere, né, um conceito buscando, tá, especificar melhor o que seria a ecologia. Especificar em que sentido? Porque basicamente, anteriormente, né, os conceitos eles só deixavam claro que a ecologia era algo que não tratava da fisiologia e da morfologia dos organismos. Tá? Mas, então, tratava de um aspecto mais geral. E aí, né, ele achou necessário, na verdade, nos debates durante esse período, achou necessário se trazer uma maior especificidade para a definição de ecologia. E foi isso que ele fez. Né? Então, segundo ele, a ecologia é o estudo científico da distribuição e a abundância de organismos. Ok, ele deu sua contribuição. No entanto, né, esse pesquisador chamado Charles Krebs,
tá? Ele discordou de um ponto, que é a retirada da ideia de relação, né, que existia nos conceitos anteriores. Tá? Então, dessa forma, né, no livro chamado Ecology, de 1972, o Charles Krebs ele vai e, né, define a ecologia como o estudo científico das interações que determinam a distribuição e a abundância de organismos. Então veja que a partir lá dos anos de 1960, passa-se a ter um elemento mais específico, que seria a questão, né, da distribuição dos organismos, bem das abundâncias dentro das espécies, né, desses organismos. Tá? E aí, né, em um momento mais recente, tá, a gente tem Townsend, né, et al. E outros autores, nesse livro aqui, né, O Fundamento de Ecologia, ou na verdade numa versão, um livro mais complexo, né, mais aprofundado, que seria o de Populações a Comunidades, que é de 2008, né, esses pesquisadores, eles definem o que seria a ecologia né, pensada dentro do contexto do que é que o ecólogo faz, né? Mas não se afasta muito do que Andrew Arthur e, né, o Krebs já tinham definido. Então, né, a partir desses autores, a definição de ecologia passa a ser o estudo científico da distribuição, tá, e a abundância de organismos e das interações que determinam, né, essa distribuição e essa abundância. Tá? Então, basicamente, o que eles mostram aqui mais ou menos o que é que um ecólogo faz? Então, a partir disso, eles trazem essa definição, que basicamente, né, os ecólogos têm buscado né, determinar e compreender como é que está distribuído as espécies, bem como essa abundância, né, o número de indivíduos dentro de cada espécie está distribuídos. Né? Que relações sejam entre os organismos entre si ou entre o seu ambiente que vão determinar essa distribuição e essa abundância. Tá? Então, é isso, pessoal. Né? A gente não buscou esgotar, tá, todas as definições, a gente foi buscando por períodos aquelas, né, que foram fixando melhor até chegar essa atual. Então, pessoal, um abraço a todos e até a próxima.